Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar fazendo uma gravação hoje da resolução do exercício que começamos a fazer na aula passada a respeito de ações e combinação das ações. Na aula passada nós começamos a falar a respeito das combinações normais. E para análise das combinações normais nós utilizávamos a norma 8681, sendo que a solicitação de projeto, SD, tem que ser sempre menor ou igual à resistência de projeto, sendo a resistência de projeto calculada a partir das regras principais da NBR 8800, utilizando os conceitos básicos da resistência dos materiais, e a solicitação de projeto obtida a partir das combinações das ações, que é definida a partir da somatória de γg FG mais gama Q principal vezes Fq principal, mais a somatória de gama Q Fq psi0 Q. Tendo essa equação sido definida e proposta normativamente, nós começamos a analisar ela de acordo com uma série de cargas que podem ser combinadas. No nosso primeiro exemplo, utilizávamos uma força Fg igual a 150 kN, uma força derivada de cargas variáveis de 200 kN, né, para máquinas pesadas, e uma força referente à variação de temperatura de 100 kN, que eu coloco como Fqt, simplesmente para diferenciar de Fq. Tendo definido essas ações, essas cargas, nós começamos a analisar quais são os coeficientes a elas atribuídas, né? Primeiro coeficiente, γg, referente a uma ação derivada de peso próprio de estrutura metálica, é igual a 1,25. Segundo coeficiente, γq, referente a cargas variáveis gerais, igual a 1,5. E o terceiro coeficiente, γqt, referente à ação da temperatura, igual a 1,2. Fora esses coeficientes, analisamos também os coeficientes psi0 Q e o psi0 Q em relação à temperatura, que é igual a 0,6, e o relativo a cargas de maquinários pesados, 0,7. Definidos os coeficientes, nós começamos a trabalhar então com a solicitação e com a combinação das ações. Conversamos ainda na aula passada que nós temos vários tipos de combinação, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 canetas de cores diferentes, né, eu posso combinar essas canetas de forma que, ora, elas são posicionadas em situações diferentes. A partir disso, eu tenho uma combinação de cores. Para as ações, eu preciso pensar inicialmente que a primeira combinação que sempre vai existir vai ser a análise da minha força Fg, né, sendo aplicada isoladamente. A força Fg ela é derivada da ação permanente. Então, esta ação, que é derivada de um peso próprio de estrutura metálica, sempre estará presente na minha estrutura. Sendo assim, ela é base para o cálculo da solicitação de projeto. Eu posso ter a minha força de peso próprio atuando sozinha? Posso. Pode ser que, ora, não existam máquinas pesadas e pode ser que, ora, não exista o efeito da temperatura. Sendo assim, eu posso ter uma combinação sendo apenas o peso próprio da estrutura metálica, e essa combinação vai gerar o valor de 1,25 multiplicado por 150 kN. Essa é a minha primeira combinação. Da mesma forma que eu posso ter
uma combinação SD2 tendo o peso próprio da estrutura metálica, somado com uma carga variável isolada. Quando eu vejo essa análise, eu tenho o trabalho da estrutura mais o trabalho realizado pelo peso próprio do meu equipamento. Essa análise ela vai ser concomitante com SD3. Por quê? Da mesma forma que eu posso ter apenas a máquina pesada atuando junto com a carga permanente, eu posso ter também apenas a carga permanente atuando junto com a carga da temperatura. E aí eu gerei mais duas combinações de ações, né? Sendo essa primeira igual a SD1, que a gente ainda não calculou, mais valor semelhante, somado a gama Q. Vamos colocar da mesma coloração, 1,5 vezes 200 kN igual. Né? Vou colocar aqui o sinal de mais. Aqui em SD3, gama GFG também igual a SD1, né? Só que nesse momento eu somo o gama Q da temperatura, 1,2, mais o FQ da temperatura, 100 kN. Vamos deixar ele paradinho aqui e vamos partir para outras análises. Por quê? Nesse momento eu posso gerar agora também uma combinação das ações completas. Eu posso ter gama GFG mais gama QFQT mais associação do último termo, né? Gama QT, Psi0 QT, FQT. Associando então as três ações somadas. Lembrar que esse termo aqui, ó, esse termo, ele é equivalente ao nosso SD2, somado com gama QT, 1,2, vezes Psi0 QT, 0,6, vezes FQT, 100 kN. Isso aqui a gente vai calcular e vamos chegar ao valor de SD4 igual. Já o nosso SD5, ele vai ser igual ao gama GFG somado. Agora, como carga principal é Psi, o gama QT, vezes o FQT, e como carga secundária, o nosso gama Q, Psi0 Q, FQ. Observar que o nosso SD3 é igual a gama GFG mais gama QT vezes FQT, ou seja, aqui nós temos SD3 mais 1,5 vezes 0,7 vezes o nosso valor de 200 kN. Sendo assim, o SD5 é obtido. Para que nós consigamos chegar aos valores, precisamos então começar o procedimento de cálculo. Então, analisando ali, vou colocar uma calculadora aqui mais visível, né? 1,25 multiplicado por 150, o nosso SD1 é igual a 187,5 kN. Esse valor é o valor referente à primeira combinação. Na nossa segunda combinação, nós teremos 187,5 somado com 1,5 vezes 200, que é igual a 487,5 kN. Então, já encontrei o SD2.
Para ser bem dinâmico, eu vou pular para nosso SD4. SD4 é igual a SD2 mais 1.2 vezes 0.6 vezes 100 kN, que é equivalente a 559,5 kN. Então, encontrei aqui o SD1, o SD2 e o SD4. Nesse momento, falta encontrar o SD3, que vai ser igual a SD1, 187.5, mais 1.2 vezes 100. Que é 307,5. Só uma correção aqui, tá, pessoal? Isso aqui é para ser um sinal de vezes. Então, aqui eu tenho 307,5 kN. E, por fim, o nosso SD5, que vai ser 307,5 somado com 1.5 vezes 0.7 vezes 200. Igual a 517,5 kN. Com a análise dessas 5 combinações, nós precisamos chegar a um valor que agregue segurança à análise estrutural. Sendo assim, SD1 igual 187,5, SD2 487,5, SD3 307,5, SD4 559,5 e SD5 517,5. Sempre o valor de solicitação que vai agregar maior segurança será o maior valor de solicitação. Então, entre esses valores, vamos optar pelo SD4, igual a 559,5 kN, que é o valor que vai agregar maior segurança à análise dessa estrutura. Sendo assim, finalizamos o nosso primeiro exemplo.